vamos ler o capítulo 3 e eu vou estar lendo e pulando algumas partes, você me acompanha. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada a homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que se ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. É assim que eles foram, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chama. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Amém? Só até eu ler, tome assento, fique à vontade.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é: a pilha acabou. Espera aí, trocar as mensagens. O tema da nossa mensagem é a fé verdadeira. Amém? Ter fé é essencial para nós vivermos uma vida cristã, porque sem fé, segundo a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Muitos procuram agradar a Deus e ficam se perguntando como agradar a Deus. É simples e fácil e rápido. É simplesmente você e eu termos fé. Então, para vivermos uma vida cristã, é essencial nós termos fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. E a gente tem que aprender a entender uma coisa, que fé é igual escova de dente. Cada um deve ter a sua. O problema é que muitas vezes nós ficamos apoiados em fé de pessoas, fé humana. E muitas vezes nós não temos uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé digna de confiança. Então a fé, ela tem que ser igual uma escova de dente. Cada uma tem que ter a sua. E ter fé é obedecer a Deus apesar das consequências. A Bíblia conta a história de Hebreus capítulo 11, onde mostra os heróis da fé. Ali há vários personagens da Bíblia que eles agiram pela fé, apesar do preço que eles teriam que ter que pagar. Então a gente tem que entender que muitas vezes a fé vai nos fazer agir apesar do preço que nós vamos ter que pagar, porque a fé ela nos faz ter convicção, porque quando nós agimos de acordo com a palavra, nós temos a certeza de que nós vamos ser abençoados. É por isso que quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus de uma forma correta, nós temos a certeza que vamos ser abençoados. Uma coisa eu aprendi com Deus, que todos nós temos fé. O problema é o objeto da fé. Eu sempre falo que quando a gente compra uma geladeira, um objeto numa loja, você vai lá e compra e eles dizem assim: olha, nós vamos entregar na sua casa. E eles nos dão um papel que é um cupom fiscal. E depois de alguns dias que nós vamos receber aquele objeto que foi comprado. É um tipo de fé. Nós confiamos que a pessoa que falou vai nos entregar aquilo. Nós confiamos, temos vários tipos de fé. Então a nossa fé, ela tem que estar baseada no que a Bíblia diz e não no que nós pensamos, não no que a sociedade ou a humanidade diz. O problema nosso é que muitas vezes a nossa fé está baseada naquilo que nós pensamos. E eu sempre tenho falado que quando nós ficamos baseando a nossa fé no que somos, no que temos e no que está acontecendo, quando tudo estiver contrário, a nossa fé ela vai sucumbir. Então a sua fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Por isso o Salmo 1 diz: medita nela de dia e de noite, e tudo que você fizer vai prosperar. Então, para que a sua fé seja baseada na Bíblia, é necessário você não simplesmente lê-la de uma forma esporádica, de uma forma assim de vez em quando. Nós temos que meditar nela, nós temos que nos aprofundar nela, porque muitas vezes é uma frase que eu vi, acho que no Facebook, dizia assim, que a Bíblia não é revista da Avon, que você abre só para fazer pedido. Infelizmente a maioria de nós abre a Bíblia só para fazer pedido, e achamos que entrar na presença de Deus é como se fosse um supermercado. Ó Deus, hoje eu quero isso. Não é assim que funciona. Então tem que estar baseado na palavra de Deus. O único interessado em destruir a sua fé e a minha fé é o diabo. Então o diabo ele quer destruir a nossa fé, porque o diabo ele vai trazer tentações para destruir a nossa fé. Mas quando Deus nos prova, ele nos prova para desenvolver a nossa fé. Então há grande diferença entre tentação e provação. Às vezes o que você está passando não é uma tentação do diabo. Às vezes o que você está passando é uma provação que veio da parte do Senhor. E por que vem provação na nossa vida? Ela vem para desenvolver a nossa fé, para ver se a nossa fé é uma fé digna de confiança, porque uma fé que não é verdadeira, ela vai sucumbir nos tempos de provação. Então, se você não tiver uma fé autêntica, a sua fé ela vai sucumbir quando vier uma prova, quando vier uma dificuldade. Então, a fé autêntica, ela cresce, ela glorifica a Deus nos tempos
Se a sua fé é uma fé autêntica, a primeira coisa que vai acontecer quando vier os tempos de provação é que ela vai crescer. É que ela vai crescer e ela vai começar a fazer com que eu e você venhamos a glorificar o nosso Deus. O problema é que quando vem a dificuldade, ao invés de crescer a nossa fé e nós glorificarmos a Deus, nós diminuímos a fé e começamos a murmurar contra Deus. Então não murmure contra o Senhor. Ele sabe o que faz, Ele tem um tempo e um modo. Apenas glorifique, apenas descanse nele. Amém? E no texto do livro aqui nós conhecemos a história onde Deus permitiu que três homens que fossem jogados numa fornalha de fogo. Por que Deus permitiu que eles fossem jogados numa fornalha de fogo? Porque certamente Deus sabia que no coração deles eles tinham fé. Então a gente tem que aprender que nessa história onde Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha ardente, Deus os permitiu que eles fossem jogados lá. Então nem sempre nós vamos ser poupados das adversidades. O grande mito cristão que existe entre nós é que muitas vezes nós achamos que por ser cristão, por ser filho de Deus, nós vamos ser poupados do sofrimento. E Jesus foi bem claro em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições. Então nós temos que aprender que nem sempre vamos ser poupados das adversidades. Deus não nos livrou da provação, mas os preservou na provação. Então muitas vezes Deus não nos livra das provações, porque Deus permitiu que esses jovens fossem jogados ali naquela fornalha, mas Deus os preservou na provação. Então ser crente é experimentar o livramento de Deus nos problemas. Então se você quer ser crente, é você experimentar o livramento de Deus nos problemas. Eles experimentaram o livramento de Deus dentro da fornalha. Muitas vezes o Senhor não vai livrar você dos problemas, Ele vai te livrar dentro dos problemas. Amém? Então ser crente é isso, é você experimentar o sofrimento de Deus nos problemas, porque muitas vezes o sofrimento de Deus, o sofrimento que nós passamos, ele nos leva a glorificar a Deus. Porque eu sempre digo que o crente ele é meio doido. Por que ele é meio doido? O crente, mesmo quando ele está sofrendo, ele canta, ele louva, ele adora e ele agradece a Deus. Se você tem uma fé autêntica, você vai, na dificuldade, louvar a Deus, cantar a Deus, adorar a Deus e agradecer a Deus. Porque se você olhar na história bíblica, Jó mesmo nas cinzas, ele glorifica a Deus e diz assim: o Senhor Deus deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê a história de Jó, ele perdeu família, perdeu saúde, perdeu seus filhos, perdeu riquezas, e a gente vê que ele glorifica a Deus, mesmo quando ele estava sofrendo. Paulo e Silas na prisão, eles cantam, eles adoram o Senhor, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começam a adorar, a glorificar o Senhor, e os grilhões, as cadeias que os prendiam foram quebradas, e ali toda a família de um carcereiro foi salva. Então quando você canta, adora no meio da dificuldade, você dá testemunho do Deus que você serve. Agora se você não canta, adora e agradece a Deus na hora da dificuldade, você não dá testemunho do Deus que você serve. Amém? Estevão mesmo apedrejado, ele tinha um brilho no rosto. Cristo mesmo pregado na cruz, ele tem palavras de amor nos lábios. Então mesmo quando você estiver sofrendo, a sua fé tem que mostrar que você confia em Deus. Então nós vamos examinar aqui a nossa fé. Nós vamos ver, entender aqui nesse texto, se nós temos realmente uma fé autêntica. Nós vamos ver se a nossa fé é realmente autêntica e ver se a nossa fé é capaz de suportar as dificuldades e ainda assim glorificar o Senhor. Quem sabe o seu coração murmura a Deus nesse momento. Quem sabe o seu coração questiona a Deus e pergunta a Deus: por que tanto sofrimento? Olha, nós temos que aprender a perguntar por quê, e temos que aprender a dar glória a Deus independente dos porquês. Diga para o seu irmão: pare de murmurar. Amém? Glorifica a Deus. Nós vamos aprender e ver se a nossa fé suporta ou ver se a nossa fé é uma fé autêntica. Primeira coisa que eu acho no texto, olha para mim, a primeira coisa que eu acho no texto que nós vamos ver se a nossa fé é uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vai encarar os desafios. Porque aqui a gente pode ver que Nabucodonosor, ele queria ser adorado. Nabucodonosor, ele queria ser Deus. E além de querer ser adorado, ele queria que os seus deuses
verbo adorar é usado 10 vezes nesse capítulo. Então Nabucodonosor, ele queria ser adorado, e além de querer ser adorado, ele queria que os seus deuses seriam adorados. E por isso o que é que ele fez? Ele manda construir uma estátua de ouro e ordena que todos que estavam naquela situação, naquele momento, adorassem aquela estátua. Essa imagem, se você prestou atenção no texto lido, ela tinha 27 metros de altura, é o tamanho de um prédio de 9 andares, ela tinha 2,70 metros de largura. Então era uma imagem gigantesca, adornada em ouro, e ali todos que ouvissem os instrumentos, eles tinham que se prostrar e adorar. E a vontade do rei era absoluta, ninguém podia recusar a ordem, porque ao som da música todos deveriam se prostrar, ou senão morreriam. A gente tem que aprender o seguinte: eu escrevi aqui, ao som da música todos deveriam se prostrar, ou então ia morrer. A gente tem que entender que a música ela tem um poder muito grande de manipular as nossas emoções. E com aquela situação ali foi usado instrumentos para que a multidão viesse ali a adorar. E a multidão ali, cheia de medo, o que aconteceu? Ela se prostra diante da imagem. Só que naquela situação, 3 jovens destoaram de toda a multidão. 3 jovens ali permaneceram de pé. Por que eles permaneceram de pé? Porque a fé deles estava no verdadeiro Deus. A fé deles não estava embasada naquilo que o rei queria deles. Esses 3 jovens, eles se recusaram a pecar. Por que eles se recusaram a pecar? Porque eles conheciam a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Se você não sabe onde estão os 10 mandamentos, depois você abre lá. Não é na Record, não. Você abre depois em Êxodo capítulo 20, vai estar lá os 10 mandamentos. Eles conheciam os 10 mandamentos, e um dos mandamentos era: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego conheciam a verdade de Deus, por isso que eles se recusaram a pecar. Então a gente tem que entender que eles não negociaram a verdade de Deus, eles não relativizaram o pecado. Sabe o que é relativismo? É uma filosofia que defende a existência de várias verdades, mas Jesus disse assim: eu sou a verdade. Hoje o que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão negociando a verdade, estão relativizando o pecado. Eu ouvi uma frase que dizia assim: não se afaste de Deus para ficar perto de alguém. Muitas pessoas se afastam de Deus para ficar perto de alguém. Então relativismo é uma filosofia que defende a existência de várias verdades. Só que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade a não ser Cristo Jesus. Então eles não transigiram com os absolutos de Deus quando eles não se prostraram. Transigir é deixar a opinião própria para conformar-se com a alheia. Resumindo, Maria vai para as outras. Certa vez eu fui atravessar essa avenida 3 aí, e minhas pernas não é pequenininha. Eu olhei, para mim dava tempo de atravessar. Vinha um carro, mas para mim, ao meu ver, dava tempo e deu tempo. Só que tinha 2 irmãs, 2 desconhecidas na rua, nunca tinha visto elas. Uma pegou e foi, e a outra ficou meio, sabe, vou, não vou, e nessa quase que as 2 morrem. Aí a outra saiu puxando uma pela mão. Então o que é isso? Transigir é deixar a opinião própria para se conformar com a alheia. Sadraque, Mesaque e Abdenego não deixou a opinião própria, porque eles sabiam que Deus tinha dito nos 10 mandamentos que não terás outros deuses diante de mim. Vocês não podem se curvar a ela, e nem a ela você pode servir. Então eles não venderam a sua consciência, mesmo que isso significasse a morte. E quantas vezes nós estamos com medo de dizer que pecado é pecado por causa da opinião das pessoas? Hoje
Muitas pessoas têm medo de dizer que pecado é pecado, porque se dizer que pecado é pecado, as pessoas vão dizer que nós somos caretas, nós somos chatos, mas nós temos que aprender a não transigir. Eles não venderam a sua consciência, eles preferiam a morte do que ser infiéis a Deus. Eles estavam prontos a morrer, mas não a pecar. Então nós temos que aprender o seguinte, eu achei isso aqui interessante: a fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da própria vida. Mesmo que eu morra, eu vou ser fiel ao Senhor. Então nós temos que entender que a fidelidade a Deus é mais importante que a preservação da nossa vida. A Bíblia diz assim: se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante de Deus. Se acontecesse o seguinte, entrasse alguém aqui armado, de uma faca ou de um revólver, algum tipo de instrumento que mata, e dissesse assim: quem não negar Cristo vai morrer. E aí? Com a arma na sua e na minha cabeça, se você não negar Cristo, você morre. Nós temos que aprender isso. Tem aquele evento que aconteceu, daqueles terroristas do ISIS, que eles levaram aqueles cristãos na beira da praia e degolaram eles porque eles se recusaram a negar Cristo como Senhor. Então a verdadeira fé, ela vai encarar os desafios. Então aqueles jovens não serviam a Deus por causa de benefícios que eles recebiam de Deus, porque a vida deles não girava em torno do bem-estar deles. Eles estavam mais preocupados em dar honra e glória ao Senhor do que o próprio bem-estar físico deles. Hoje nós nos preocupamos muito com o nosso bem-estar físico, né? O objetivo da vida deles era honrar a Deus apesar das circunstâncias que eram adversas a eles. Então nós temos que ser fiéis a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque eles iam perder a vida se eles não se prostrassem. Então, se você tem uma fé verdadeira, a fé verdadeira, ela não vai temer ameaça. Se alguém está ameaçando, dizendo assim: olha, você tem que negar Cristo, a verdadeira fé confia em Deus, porque sabe que Deus vai cuidar das consequências. Porque você dizer que é servo fiel de Deus, a própria palavra de Deus diz: aquele que é fiel vai padecer perseguição. Quanto mais fiel você for ao Senhor, mais perseguido você vai ser. Então a gente tem que aprender que eles não transigiram, eles não deixaram a opinião própria para se conformar com a alheia. Não seja, eu li uma frase uma vez, uma pregação que dizia, como que era? Não seja piolho que vai pela cabeça dos outros. Tem gente que não tem opinião. Tem gente que não tem conhecimento da Bíblia, e a própria palavra diz que o povo perece porque falta conhecimento. Então, por isso que eu te digo, adquira conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais a sua fé vai ter força e mais a sua fé vai ser fortalecida para você encarar os desafios que possam surgir. Amém? Então a verdadeira fé, ela vai encarar os desafios da vida. A verdadeira fé, ela vai permanecer firme, porque Nabucodonosor deu mais uma chance para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não se prostraram, eles não recuaram, eles não cederam, eles estavam prontos para morrer, mas não para pecar, eles permaneceram de pé. E a gente pode ver no texto que Nabucodonosor deu mais uma chance. O verso 15 diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então houve uma segunda chance. Então a gente pode ver que ele tentou intimidar aquele jovem, dizendo assim: que Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Que Deus? Porque é muito fácil nós acreditarmos em Deus quando tudo está tranquilo, quando tudo está favorável ao nosso respeito, mas é muito difícil nós acreditarmos em Deus quando tudo está contrário, quando nós não vemos nada acontecer, quando nós não sentimos nada. E esses jovens, eles não procuraram brechas para escapar da situação, eles simplesmente obedeceram. Olha,
Quem sabe você está procurando brecha para escapar de uma provação que o Senhor mesmo te colocou. Uma coisa eu aprendi: porta que Ele abre, só Ele fecha. Não vai adiantar você tentar escapar da provação que o próprio Deus te colocou, porque foi Ele que te colocou. Jonas tentou escapar da provação de Deus dormindo lá no navio, mas os marinheiros lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, que fugia do Senhor. Então a nossa fé, ela não se baseia em homens. A nossa fé se baseia em homens e em promessas. A nossa fé, ela não se baseia em argumentos. A nossa fé, ela não se baseia em explicações. Tem muita gente que tenta argumentar com Deus. A nossa fé, ela se baseia em ordens que vêm de Deus. A nossa fé se baseia em promessas que vêm de Deus. A nossa fé, ela não se baseia em argumentos humanos. Provérbios diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. A nossa fé, ela não se baseia em explicações. Porque aqui a gente pode ver que nós não fomos chamados para ser advogados de Deus, nós fomos chamados para ser testemunha de Deus. Porque Nabucodonosor questiona eles e diz assim que Deus vai tirar vocês das minhas mãos. Só que esses 3 jovens aqui, eles não discutiram com Nabucodonosor. A gente pode ver que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma confiança tão grande em Deus, que no verso 3, no capítulo 3, verso 16, eles disseram assim: quanto a isto, não te necessitamos de responder. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se preocuparam em defender Deus. Eles não se preocuparam, porque nós não precisamos nos defender, e muito menos defender Deus, porque Deus é quem cuida da nossa defesa. Tem muita gente que tenta defender Deus. Eles não tentaram defender Deus. A gente pode ver que eles apenas testemunharam o Senhor. E além disso, eles não foram presunçosos. Por que eles não foram presunçosos? Porque se eles tivessem afirmado que Deus os livraria, teriam sido pretensiosos, porque eles não sabiam dos planos de Deus. Eles criam que Deus era capaz de nos livrar, mas mesmo que Deus não os livrasse, eles seriam fiéis. Por que eles disseram assim: olha, Deus pode nos livrar, mas eles não eram donos da agenda de Deus. Eles não decretam nada para Deus, porque muita gente aprendeu errado. Nós aprendemos assim, que nós temos que decretar a nossa bênção. Você já ouviu alguém falando isso? Você tem que decretar a sua bênção. Mas eles não disseram assim: eu não aceito, eu rejeito, eu repreendo o fogo, o rei está amarrado. Eles não disseram isso, porque eles não determinam o que Deus deve fazer. Se fosse pela minha determinação de dizer assim: haja bênção, eu ia determinar agora: haja dinheiro na minha conta. Não é verdade? É igual muita gente diz assim: se uma vidente tem a capacidade de descobrir o futuro, por que ela não descobre os números da Mega Sena para ela mesma? Então, não somos nós que decretamos as coisas, porque eles não disseram assim: eu não aceito isso, Deus, eu rejeito isso, Deus, eu repreendo esse fogo. Nem sempre é da vontade de Deus livrar seus filhos. Olha para mim, parece ser duro isso que eu estou dizendo, mas nem sempre é da vontade de Deus livrar seus filhos de padecer alguma coisa, ou até mesmo de morrer. Nem sempre é. Provo isso para você na Bíblia. Jó 13,15 diz assim: ainda que Deus me mate, eu ainda confiarei nele. Tiago diz a Bíblia que ele foi lançado de 30 metros do pináculo do templo de Jerusalém. Imagina, joga uma pessoa de 30 metros de altura, só que ele não morreu. Depois que ele não morreu, apedrejaram Tiago, servo de Deus, pregador da palavra. Aí nós olhamos e dissemos assim: Deus é injusto. Nós temos esse mau costume de pensar que Deus é injusto. Nós pensamos assim: mas se Deus é bom, se Deus ama, por que Ele não livra? Tem coisas que não cabe a nós entender. Tem coisas que nós nunca vamos compreender, porque Deus tem os seus decretos, Deus tem os seus planos. Tem um grande pregador, o nome dele é John Hus.
Ele foi queimado vivo. Imagina, pregador da palavra, reformador da palavra, foi queimado vivo e morreu cantando um cântico de Davi. O cântico dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. William Tyndale, acho que esse é o nome, um grande pregador também da palavra, foi queimado na fogueira em 1536. Suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Fato que aconteceu anos depois. D.L. Moody, ele disse assim: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou indo para a glória. Então nem sempre o Senhor vai nos livrar, mas mesmo que o Senhor nos livre, a nossa fé ela tem que permanecer firme. A nossa fé ela tem que ser firme no Senhor. Tiago disse assim: não seja como a onda do mar, que é levada, que é impelida pelo vento. Eu tenho falado sobre isso. Tiago disse em capítulo 1: ânimo dobre. Esses jovens aqui, eles não decretaram, eles não tinham ânimo dobre, eles não discutiram com Nabucodonosor tentando defender Deus, tentando brigar contra Deus, não, eles simplesmente se submeteram à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus fosse morrer na fornalha. Olha o que é que eles disseram. Ele disse assim: Sadraque e Mesaque, isso o rei dizendo, Abednego, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ser fiel até a morte, é o que diz Apocalipse. Seja fiel até a morte. Não negue o seu Deus. Não deixe com que a sua fé escureça, não deixe com que a sua fé padeça, não deixe a sua fé morrer. Amém? Então muitas vezes Deus não vai nos livrar, mas na situação Ele vai estar conosco. Amém? A verdadeira fé, ela nos livra da fornalha. Diga amém. Amém. Aleluia. Tomara, quiser a Deus que seja rápido, né? Que nós saímos da fornalha. Amém? Amém. Tem gente que está orando assim, está dizendo: Deus, até quando? Deus, hoje eu não aguento mais. Deus, quanto tempo? Uma coisa eu aprendi com Deus, duas coisas. Primeiro, tem coisas que só vão melhorar depois de 7 anos. Não é para te desanimar, não. Tem coisas que realmente só vão melhorar, que só nós vamos escolher só depois de 7 anos, e assim, ó, de firmeza com Deus, de perseverança, de dedicação. Não é 7 anos, você vem um dia, você serve o Senhor um ano e outro você deixa de servir. Não, 7 anos, firme. Tem gente que já está assim, né? Vou buscar outro Deus, que esse aí demora demais. O profeta Isaías diz: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para o que espera nele. Outra coisa, 7 anos. E outra coisa, a aprovação, ela é segundo a dureza do coração do homem. Olha para Israel no Egito. Deus dizia: não vai, eles iam. Deus dizia: não come, eles comiam. Deus dizia: não mistura, eles misturavam. Deus dizia: não casa, e eles casavam. Padeceram 40 anos, não porque Deus queria, mas por causa da dureza do coração. Então, quem sabe o nosso coração ainda está assim, ó, igual diamante, porque é um dos minérios mais duros da face da terra. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, a palavra dele é martelo que quebra a pedra. Amém? Então a palavra de Deus, ela vai quebrantar o seu e o meu coração, para que nós tenhamos um coração não de pedra, mas um coração de carne. Amém? Então a verdadeira fé nos livra da fornalha. Quando eles se recusaram a aceitar a chance de se livrar da fornalha, isso deixou o rei mais irado. Por que deixou o rei mais irado? O verso 19 diz a Bíblia que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Só que, vamos ver o verso 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou,
deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Então o rei ficou irado. A Bíblia diz que o semblante dele mudou. Efésios, se eu não me engano, diz: irai-vos e não pequeis, e não exponha sua ira ao sol. E o último e o versículo depois desse que eu citei diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, quando nós ficamos irados, nós estamos dando lugar ao diabo. Por isso que Paulo diz: olha, fique irado, mas não exponha sua ira ao sol. É quando vem aquela ira, aquela indignação, aquela raiva, nós temos que contar até 10. Se contar até 10 não resolveu, conta até 1000. Sai de perto, se cala, porque palavra lançada é igual pena ao vento. Quando falamos palavras duras, na hora do calor com sangue quente, depois para remediar aquela situação é muito difícil. É por isso que o fruto do Espírito é longanimidade, domínio próprio. Fala para o seu irmão: tenha domínio próprio. Amém? Tenha domínio próprio. Tiago diz que a língua é fogo, a língua é complicada. Então o rei se abalou, o rei ficou irado. Só que a ira do rei, quando nós estamos irados, acontece a mesma coisa que aconteceu com o rei aqui, porque a ira do rei abalou o raciocínio do rei. Por que abalou o raciocínio do rei? Pensa comigo. Não era melhor diminuir o fogo, para que ao invés de aumentar o fogo? Porque jogar, aumentar o fogo 7 vezes mais, jogou lá a morte. Mas se ele queria que os Sadraque, Mesaque e Abednego morressem, tinha que diminuir o fogo, sofresse, não é verdade? Então o que acontece? A ira abalou o raciocínio do rei, porque era melhor diminuir a fogueira do que aumentar a fogueira. Então quantas vezes a ira tem abalado o nosso raciocínio? Nós não conseguimos pensar quando estamos irados, não conseguimos ler a Bíblia quando estamos irados, não conseguimos parar para esperar em Deus quando estamos irados. Então, 37 de Salmo diz assim: não te indignes. Parece até quem que diz para o Chaves? É o Chaves ou o que diz assim: não se irrite? Chaves. Parece até o Chaves dizendo, né? Não se irrite. O Salmo 37, se você ler assim: não te indignes por causa do ímpio que prospera no seu caminho, cedo ele vai ser ceifado. Por que ele disse esse texto? Porque o grande problema era que muitas pessoas estavam fazendo comparação. E quantas vezes nós ficamos comparando a nossa vida e ficamos dizendo assim: o fulano, Deus abençoa, eu não sou abençoado. O ciclano casa, eu não casei. O ciclano, Deus abre porta de emprego para ele, para mim Deus não abriu. Aí nós começamos a dizer assim: o fulano não vai na igreja como eu vou, o ciclano não lê a Bíblia como eu leio, o ciclano nem teme a Deus. É por isso que o Salmo diz: não te indignes. Então ele mandou amarrar os jovens, jogou ele no fogo. E é interessante que o fogo queima os soldados, mas não queima os jovens. Isso mostra que Deus ele faz separação entre aquele que é dele e entre aquele que não é. Se você voltar na história de Êxodo, onde houve a Páscoa, a saída do Egito, Deus mandou Moisés matar um cordeiro, e o sangue deveria ser colocado no umbral da porta. E onde houvesse o sangue, que simbolizava o sangue de Jesus, o mal não viria. E o que aconteceu? Todos os primogênitos do Egito morreram, mas nenhum do povo de Israel morreu. Isso prova que o fogo queimou, porque outras pessoas, mas não queimou os 3 jovens. Isaías disse assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então nenhuma arma que forja contra mim, contra você, vai prosperar. Feitiço, encantamento, macumba, inveja, não pega em crente não.
Porque a Bíblia está dizendo: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Salmo 91, verso 7 diz: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi atingido, o fogo queimou os soldados que os levaram, mas sobre eles não queimou. E é interessante que a única coisa que queimou em Sadraque, Mesaque e Abednego foi a corda que os prendia. O fogo queimou. Então, quando eles foram jogados ali presos, mas eles saíram livres. E é interessante que quando o rei olha lá dentro, não tinha, dentro da fornalha, ele viu que eles estavam vivos e não mortos. E ele viu que tinha alguém diferente lá. Além dos 3, a Bíblia conta que havia um quarto homem, e esse homem era semelhante aos deuses, como diz aqui, olha: eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. E eles estavam caminhando de um lado para o outro, como se não estivesse numa fornalha, mas estivesse num palácio. É assim quando você serve ao seu Deus. Quando você serve a Deus, você pode estar no meio da fornalha, mas o seu Deus segura nas suas mãos. E quando você está na fornalha com Deus segurando as suas mãos, você tem paz. Você vive descansado. As pessoas olham para você e dizem assim: mas como você está alegre? Como que você está firme, apesar de tudo que está acontecendo e aconteceu? Aí você pode dizer: é porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo um Deus que a palavra dele diz que a paz dele excede o entendimento do homem. A paz de Deus excede. Então que nessa noite você receba em nome de Jesus a paz do Senhor que excede o entendimento do homem. Quem sabe as suas emoções ou tudo que está acontecendo está dizendo: nossa, eu estou numa fornalha, mas o quarto homem está andando com você. Aqui ele viu que eles caminhavam não numa fornalha, mas como se eles estivessem num palácio. Então descanse no Senhor. Dificuldade nós sempre vamos ter, mas eu sempre digo: o problema não é o problema é como eu reajo ao problema. Deu para entender? O problema não é o problema é como eu reajo ao problema. Sadraque, Mesaque e Abednego reagiram ao problema, não com medo, não com covardia, não transigindo com os valores de Deus, com a palavra de Deus, não. Eles permaneceram firmes. E olha, eu quero te dizer: quando você permanece firme, a fé verdadeira faz eu e você ser honrado por Deus. Quando você mantém-se firme, quando você honra a Deus, Deus honra você. Verso 26: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e provaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Olha Deus honrando. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Fique firme, permaneça firme. No lugar da sua vergonha, do pão virá. Fique firme, permaneça firme no Senhor, porque quem tem uma fé verdadeira em Deus é honrado por Deus. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Honre o seu Deus na hora da dificuldade, honre o seu Deus quando não tiver ninguém do seu lado, glorifica o seu Deus quando as coisas estiverem contrárias, que você vai ver que Deus vai te colocar em uma posição de destaque
destaque, assim como colocou a vida de José. Então, seja fiel na dificuldade, seja fiel na adversidade, não negocie a sua fé, porque quando você tem uma fé fixada em Deus, Ele vai honrar você. Ele vai te colocar em uma posição de destaque, não para a glória sua, não para a soberba sua, para você e eu dissemos assim: olha onde eu estou e você está aí, não vou te ajudar, morre, perece. Não, Deus vai te colocar em uma posição melhor do que você está hoje. Sabe para quê? Para você ajudar outras pessoas, para você abençoar outras pessoas. Amém? Eu sempre digo que quando você for abençoado, não deixe com que a soberba e o egoísmo tomem conta do seu coração. Não deixe, porque eu sempre vejo Deus abençoando pessoas assim, de forma sobrenatural. E Deus, Ele faz mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos. Por que Ele faz isso? Porque nós somos canal de bênção. Canal de bênção, onde passa uma bênção também vai ficar uma bênção. Agora a pergunta é: quando você é abençoado por Deus, é o que eu falei na quinta-feira, né? Do egoísmo. É aquela situação assim: acaba o culto, a pessoa não tem dinheiro e alguém vai para o sanduíche ou para a pizza, e ele fica meio no cantinho, ele quer ir comer, só que ele não tem R$1 no bolso. Aí ele fica esperando, orando a Deus, dizendo assim: Deus, eu quero ir, mas não tenho dinheiro. Aí chega alguém e diz assim: irmão, vamos. E ele diz assim: eu não tenho dinheiro. Aí o irmão diz a palavra-chave: vamos, você é meu convidado. O que você entendeu? O que você entende com isso? Ele vai pagar. Na hora que acabar o culto, você liga para mim e fala assim: pastor, você é o meu convidado. Aí o que acontece? Ele vai, ele não tem dinheiro, mas aí Deus abençoa ele, o mundo dá volta, a promessa se cumpre, aí ele tem dinheiro. Ele não espera o culto acabar, ele vai embora primeiro, come sozinho, e ele agiu errado. Então eu digo para você: Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados por Deus, José foi honrado por Deus, Pedro na pesca maravilhosa foi honrado por Deus. Então, quando Deus honrar você, abençoar você, abençoe os que te abençoaram, abençoe os que te amaldiçoaram. Isso é ser cristão, é você permanecer firme na dificuldade, e quando Deus te colocar, não é você dizer assim: você está vendo? Agora você vai morrer e eu não vou fazer nada por você. Porque José podia matar os irmãos dele, não podia? Mas ele abençoou. Amém? Então, quando você é fiel a Deus, outra coisa, o nome de Deus é exaltado. Quando você permanece fiel a Deus, o nome de Deus é glorificado. Então permaneça fiel, mesmo que a sua fidelidade leve à morte. Mas é melhor morrer e ir para o céu do que ficar nessa terra sendo infiel ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Eu quero orar por você, te abençoar, pedir ao Senhor que derrame da sua bênção sobre a sua vida. Amém? Nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Amém? Que nós tenhamos uma fé autêntica, que não sucumbe, uma fé que não transige com a palavra de Deus, que não deixe a sua opinião por causa de alguém, não se afaste de Deus por causa de ninguém. Amém? Vamos orar? E você vai orar, nós vamos orar e vamos pedir que a nossa fé seja como a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus, crendo que o Senhor sabe todas as coisas. Nós aprendemos aqui, Senhor, que o Senhor não poupou, ó Deus, esses jovens da adversidade. Ó Deus, o Senhor não poupou, ó Deus, esses jovens, ó Deus, porque nem sempre é da vontade do Senhor nos livrar. Ó Deus, o Senhor muitas vezes não nos livra da provação, mas o Senhor nos preserva dentro da provação. Ó Deus, ser cristão é experimentar, ó Deus, o livramento do Senhor dentro dos problemas. Nós vimos aqui 3 jovens, ó Deus, que permaneceram firmes, mesmo que essa fidelidade ao Senhor fosse levá-los à morte. Ó Deus, eles entenderam que a fidelidade ao Senhor era mais importante do que preservar a própria vida.
cederam, Senhor, a opinião da multidão que logo se prostra, eles permanecem firmes diante do Senhor, porque eles sabiam e conheciam a tua palavra que dizia, para não fazer outros deuses diante do Senhor e muito menos se encurvar diante deles. E quantas vezes, Pai, nós nos encurvamos, nós nos prostramos diante da situação, não diante do Senhor. Nós cedemos, ó Deus, às pressões e muitas vezes, ó Pai, não temos a fé necessária. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma fé como a desses jovens, porque a verdadeira fé ela permanece, a verdadeira fé ela permanece de pé, ela não sucumbe. A verdadeira fé, Senhor, ela quando ela é provada, ela permanece firme, ela não recua, Pai, porque uma fé quando ela é autêntica, ela cresce, ela glorifica o Senhor nos tempos de provação, ela não, ó Deus, sucumbe por causa da luta, pelo contrário, ela cresce, ela traz fruto. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo que aqui se fez presente. Peço ao Senhor que aumente a nossa fé, nos ajude em nome de Jesus a crer não naquilo que vemos ou sentimos, nos ajuda, Senhor, a ver, Senhor, com os olhos da fé. Justo vive de fé. Não deixa, Senhor, que ninguém aqui venha, Senhor, ter a fé, ó Deus de Tomé, que precisou tocar, que precisou sentir para crer. A nossa fé tem que ser igual à fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não transigiram, eles não questionaram, não brigaram com Nabucodonosor. Eles disseram, ó rei, se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer. Mas nós não vamos pecar, nosso Deus tem poder de nos livrar. Mas se Ele não fizer, nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem. Que fé maravilhosa é essa, Pai? Que não, ó Deus, aceita as pressões e não cede. Ó Deus, que nós tenhamos essa fé. Em nome de Jesus, que não se prostra, ó Deus, diante do problema. Uma fé que não se desespera. Oh Deus, tem misericórdia. Porque muitos aqui estão, ó Deus, desesperados. Já não aguentam, ó Deus, já não suportam mais. Já não conseguem entender que o Senhor trabalha porque espera no Senhor. Eu oro em nome de Jesus, abençoando o teu povo. E que a graça do Senhor seja sobre nós. E que a nossa fé seja aumentada. Para que possamos crer, não nas circunstâncias, mas na sua promessa. Eu oro a Deus e abençoo a todos, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: tenha fé.